Eu li o seu livro e tem um trecho em que a senhora justamente menciona alguns adjetivos, alguns apóstolos que foram colocados em seu nome. Pastora doida, misógina, fascista, negacionista, fanática, mentirosa, catastrofista, racista, profetisa do caos, desequilibrada e ministra louca. E foi difícil lidar com tudo isso. Teve um certo momento que eu cheguei a pensar em sair da vida pública, porque seria difícil vencer as narrativas. Mas orientada por muitos amigos e com a participação de um grupo que entendeu a minha missão, eu enfrentei tudo isso e eu tive que ir para essa guerra de narrativas. E como é que eu fiz? Eu fui trabalhar e eu fui denunciar tudo que estava acontecendo no Brasil. Na verdade, o objetivo dessas narrativas todas era que eu não tivesse a oportunidade de começar a trabalhar, porque quem me conhecia nos bastidores sabia que eu ia colocar o dedo em feridas e que eu ia trazer à tona fatos, episódios e situações que o Brasil não quer falar. Então vamos abortar isso antes dela começar. E foi difícil, mas eu acho que todo dia eu tenho me superado um pouquinho, todo dia eu tenho vencido uma etapa. Já começaram a perceber que não é bem assim, ela não é louca e mentirosa, tem uma certa razão, já começam a dizer, tem uma certa razão. Mas eu decidi enfrentar e estou aqui e que bom que o meu povo do DF entendeu quem sou eu e este povo me consagrou nas urnas com um número de votos assim surpreendente. Sim. E meu desafio agora é honrar esses votos, agradecer o meu povo todo dia trabalhando muito. Mas acreditem, eu não sou louca. Eu talvez seja uma mulher com excesso de coragem. Talvez eu seja uma mulher que quer tanto ver as crianças protegidas e às vezes eu avanço limites da coragem, mas eu não sou louca. Que pauta é essa que incomoda tanto e que você é considerada uma das porta-vozes? Primeiro, a erotização de crianças no Brasil. Nós ficamos nos últimos 40 anos omissos com relação à erotização de crianças. E quando eu falo de erotização de crianças, as pessoas acham que eu estou falando só das coisas mais escabrosas. Não, deixa eu falar para vocês. Nós tivemos no Brasil, por exemplo, no ar, domingo à tarde, um programa de televisão que tinha uma banheira. Não sei se você lembra disso. Você era criança. Banheira do Gugu? A banheira do Gugu. Lógico que eu lembro. Então, você imagina... Era um dos meus programas prediletos. Você imagina a objetificação do corpo da mulher, Sim. Que era aquela banheira. E as imagens, as câmeras pegavam assim aqueles ângulos do bumbum da mulher, assim, tomava todo conta assim da tela da televisão e as crianças estavam na sala. Sim, TV aberta, né? Depois a gente veio para um momento do concurso do Mini-Chan, lembra? Mini-Chan? Que a gente... Essa eu não lembro. Que a televisão, que queriam escolher o Jacarezinho, a Sheila loira, a Sheila morena. Eu lembro do concurso dos novos, né? Mas dos adultos. Teve de criança também? Criança. E a menina que rebolasse mais, que tivesse com o shortinho menor, estava ali. Depois a gente veio para o concurso da boquinha da garrafa. Então eu estou dando alguns exemplos Sim. de como nós fechamos os olhos para uma erotização de criança forçada, patrocinada, financiada. E essa geração que foi erotizada lá atrás, hoje, é uma geração que abusa de crianças. Então, hoje nós temos o caos no Brasil. Hoje nós temos relatórios, Cláudio, que diz que 1 a cada 3 meninas é abusada sexualmente até os 18 anos de idade. É muita coisa. É muito. E hoje nós temos o crime organizado se beneficiando deste comércio. Eu não sei se você sabe que é o 3º maior ilícito em dinheiro. Só perde para o tráfico de drogas e de armas. O tráfico humano. O tráfico humano, a erotização infantil. Com fins de exploração. A pedofilia, a exploração sexual. Eu não sei se você sabe que um vídeo de estupro de bebê pode custar até 50 mil reais. E peraí. Cheguei aonde ia te assustar, como eu assusto o Brasil inteiro. Preste atenção nisso aqui, vocês estão nos assistindo, tá? A gente está falando sobre exploração infantil, exploração sexual infantil, sobre pedofilia, sobre tudo. A senhora está me dizendo, a senhora que está dedicada a esse tema há quanto tempo?
Há 40 anos, 45 Só anos. a vida inteira? A minha vida inteira. Depois, inclusive, queria te ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória antes de vir como ministra e depois como senadora. Por favor, me diga de novo. A senhora está dizendo, a gente está falando sobre exploração infantil, sobre tráfico humano, sobre comércio de imagens desses crimes que são cometidos. E eu falei para você do estupro de bebês. Quando eu falei a primeira vez para o Brasil, que explodiu na nossa nação, o estupro de bebês e de recém-nascidos, eu comecei a ser chamada de louca. Mas eu tinha imagens. Eu trabalho com isso, essa é a minha vida. E eu comecei a provar para o Brasil, nós tivemos uma CPI no Senado, a CPI da pedofilia, Sim, presidida pelo senador Magno Malta, e eu fui assessora nos bastidores. Muitas das denúncias fui eu que levei. Eu encontrei no Magno Malta resposta, eu encontrei no Magno Malta eco ao meu clamor. Eu andava nos corredores do Congresso Nacional, Cláudio, com imagens das mais terríveis e me subestimavam. Qual era a tua função naquele momento? Eu era só uma assessora. E era só uma assessora que largou uma carreira jurídica em São Paulo para ser só uma assessora para influenciar o Congresso. Eu larguei toda a minha carreira jurídica para ser assessora, acreditando que eu poderia influenciar deputados. E eu influenciei um capitão que estava lá nos bastidores e que virou presidente da República. A gente está falando de 2006. Eu chego no Congresso Nacional em 98. 98, mas a CPI... A CPI da pedofilia foi 2010. 2010. 2010. Perfeito. Antes da pedofilia, o Magno presidiu a CPI do narcotráfico. Mas a da pedofilia foi 2010. Só tema simples, fácil. E aí eu trago para os parlamentares o caos. E eles não queriam tocar no assunto, porque é constrangedor. Ninguém quer falar a palavra pedofilia. Você sabia que eu não sou convidada para ir em festas? Eu não sou convidada para ir em alguns eventos chiques, porque a minha presença, quando eu chego, as pessoas olham para mim, já lembram do caos. Então, a minha presença física incomoda. Que poder, hein? Mas que bom, que poder, hein? Que eu incomodo, que bom que eu incomodo. E já que eu cheguei a esse nível, eu não vou mudar mais isso. Eu vou continuar incomodando. Para você ter uma ideia, eu mostrava imagens e eles achavam que eram casos isolados. Até que a gente foi se aprofundando e chegamos ao caos em 2018, quando explode o estupro de recém-nascidos. O caso que eu e Magno tivemos acesso e que a gente viu a imagem da bebê mais jovem, tinha 29 dias. Mas eu vou lhe dizer aqui que eu te falei pouco sobre isso. Há 2 meses atrás eu fui para Manaus, para conhecer uma menina de 5 dias. Eu vou repetir, Cláudio. Quando eu cheguei em Manaus, bebê ela de já... 5 dias que foi violentado? Quando eu cheguei em Manaus, ela sobreviveu. Ela já estava com 16 dias. Mas ela foi estuprada com 5 dias de vida. Cláudio, nós batemos o recorde mundial. A criança mais jovem estuprada no mundo é uma menina brasileira do interior do Amazonas. É tão grave o caso dessa menina, ela estava com cordão umbilical ainda. E o marido da avó, e não é um senhorzinho, é um homem de 40 anos, o marido da avó, ele estuprou de forma tão violenta. A menina não morreu porque não perfurou o intestino. Mas ele destruiu o canal vaginal da menina, ele penetrou uma menina de 5 dias. Ela estava com cordão umbilical. O trágico dessa história, eu conversei com a delegada que prendeu o pai, o vô. Ela contou para mim que quando a bebê foi levada para fazer a perícia, o médico que estava no ML para fazer a perícia era o médico que tinha feito o parto dela 5 dias antes. O médico chorava. O médico entrou em desespero. Então, o recorde mundial era 7 dias e era em Curitiba, no Brasil. Agora a gente bate um outro recorde, 5 dias. O mundo inteiro está falando sobre isso e poucas pessoas falaram sobre esse episódio no Brasil. Então, estourou o estupro de recém-nascidos. Por quê? E tem pais que estão estuprando recém-nascidos e que não são pedófilos, Cláudio. Por quê? Por quê? Eu acho que a pergunta é por quê? Por quê? Porque isso é um sintoma de uma sociedade absolutamente doente. Por que o pai que não é pedófilo estupra um recém-nascido? Não, porque qualquer ser humano estupra um bebê. Para produzir a imagem. Porque estupra.
Para Agora, produzir, bebê, olha, para fazer dinheiro? agora vem o mais grave, para produzir a imagem, porque tem demanda. Então, o que Quer eu dizer, tenho... você tem gente que compra, compra. esse material audiovisual e que paga caro por isso. E tem pai e mãe que estupram, que não sente prazer no estupro, mas quer o dinheiro. Então, eu quero que você entenda que é muito louco. O que eu estou falando aqui é muito louco. É comércio, é dinheiro. E vou dizer para você, Cláudio, não é um Zé Mané da esquina. Tem gente poderosa nisso. Quem que tem 50 mil para pagar num vídeo? Você sabia que é possível no Brasil hoje comprar um link para você assistir ao vivo o estupro de um bebê? Meu Deus. E você compra o link, você faz o depósito. Inclusive, quero dizer para você que eu estou trabalhando com o Banco Central, eu estou trabalhando, atenção pedófilo, eu posso olhar para aquela câmera? A sua câmera é essa aqui, a última. Ó, atenção pedófilo, eu vou pegar todos vocês. Nós estamos trabalhando com as empresas de cartão de crédito, nós estamos trabalhando com o Banco Central, com o Febraban, nós vamos fechar o cerco. E não adianta você que já fez um depósito no passado achar que está livre, não. O depósito está registrado. É melhor você sumir do Brasil, porque nós vamos pegar. Então, imagine quem tem dinheiro para pagar 50 mil reais num vídeo. Quem tem dinheiro para comprar um link de 30 mil reais para assistir ao vivo. E dependendo do valor que você paga pelo link, Cláudio, você pode do lado de cá dizer o que você quer que o pedófilo faça com a criança, para você assistir ao vivo. Gente, é tão cruel, é tão perverso, que às vezes parece que é mentira. Parece que é. Mas eu vou dizer para você que não é mentira. Em 2022, um funcionário do Senado foi preso com 2.000 vídeos de estupro de crianças e bebês. Funcionário do Senado. Do Senado. Era o que? Assessor parlamentar? Assessor lá do servidor do Senado. Servidor. Com alto salário. Foi para a delegacia, pagou uma fiança de 15 mil, está solto e recebendo salário. Ok. Mas isso mudou? Não. Agora, semana passada, um cabo da FAB no Brasil, aqui em Brasília, foi pego com 5 mil imagens e um jornalista no Guará com 20 mil imagens. E nessas 20 mil imagens tinha também estupro de bebês. Foram presos? Estão soltos. Inclusive, eu fiz esse meu manifesto na tribuna. Mas o pior, isso foi a semana passada. Sexta-feira eu estava em Canoas, antes da eleição. Sabe o que eu fui fazer em Canoas? Além de pedir voto para minha candidata, eu fui conhecer a história de um empresário que foi solto sexta-feira com 200 mil vídeos. Deixa eu dizer para você, um empresário de Canoas foi preso com 200 mil vídeos de estupro de crianças e bebês e 24 horas depois foi solto. Então, eu não estou mentindo. Só, Cláudio, que para esse empresário ter 200 mil vídeos, vamos imaginar que algumas imagens fossem repetidas, a mesma criança em posição diferente ou a mesma criança em dias diferentes. Mas, no mínimo, 100 mil crianças foram estupradas para aquele empresário em Canoas ter 200 mil imagens. É pouco isso? A gente está diante de uma indústria poderosíssima, que tem poderosos envolvidos. Gente, é um cabo da FAB. Gente, é jornalista, é empresário. Você não acha que tem políticos nisso? Você não acha que tem magistrados nisso? Magno Malta prendeu na CPI da pedofilia o procurador do estado de Rondônia. Roraima. Magno Malta prendeu prefeitos, Magno Malta prendeu vereadores, Magno Malta prendeu um deputado estadual que era irmão da vice-governadora no Pará. Que curioso. Então, tem poderosos envolvidos nisso. O Magno Malta é engraçado porque a imprensa trata o Magno Malta bem parecido, né? Os dois loucos. É louco. Loucos. Criaram um apelido, né? Sim. Que envolve, associando ele à bebida, etc. Tudo. Então, quer dizer, a gente tem uma indústria nefasta de entretenimento que envolve exploração, abuso de crianças, de bebês. De bebês. Eu vou falar agora, recém-nascidos.